Salve, salve nação rubro-negra, é um prazer imenso estarmos juntos para mais esse corte diário de reação, falando sobre Flamengo e São Paulo, que por sinal vão se enfrentar hoje à noite às 21h30. Galera, se espera-se casa cheia, apesar do Flamengo estar desfalcado com 5 jogadores principais, mas o Flamengo é um elenco muito forte e por isso esperamos a vitória do favorito Mengão. Fica comigo até o final do vídeo, galera, porque Renata Fã, Ronaldão e Cicinho vai destrinchar, vai analisar tudo nos mínimos detalhes. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui sobre o Flamengo no nosso canal. Lembrando mais uma vez que os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, sem mais delongas, bora direto pro vídeo, galera. O 15 do DM continua cheio, mas o problema maior é enfrentar o bom time do Flamengo. Treino aberto para a imprensa em véspera de jogo é coisa rara nos tempos atuais. Mas pela movimentação que pudemos acompanhar, é difícil desvendar alguma coisa da escalação do Crespo para encarar o Flamengo. O que deu para ver foi a recepção do elenco para o Cédric, que chegou um pouco atrasado para a atividade, e um bobinho bem descontraído para aquecer. E aí foi só a movimentação começar para valer para o nosso acesso terminar poucos minutos depois. Meia hora. Esse foi o tempo que os jornalistas puderam permanecer no CT do portão para lá. Mas quando o bicho pega, os coletes são distribuídos e o Crespo posiciona a equipe em campo, aí não tem como. Câmera e microfone é da porta para fora. Mas a gente sabe que o treinador argentino terá Luciano de volta, livre de suspensão, para formar dupla de ataque com Lucas Moura. Voltar a marcar depois de um tempo, sempre sentimento maravilhoso. Vamos que vamos, tem muita coisa ainda pela frente, vamos embora. São Paulo é sentimento. Outro que está de volta é o lateral direito Mike. E o Cédric, mesmo um pouco atrasado, conseguiu participar normalmente da atividade, recuperado de uma fratura no dedo do pé. Na zaga, Alan Franco está suspenso, assim como o lateral esquerdo Enzo Dias. Com isso, Patrick é o único jogador da posição à disposição de Crespo. Um provável São Paulo para encarar o Flamengo hoje na Vila deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino na zaga, com Mike na ala direita e o meio-campo formado por Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio e Patrick do lado esquerdo. No ataque, a dupla formada por Lucas Moura e Luciano. Equipe que corre não joga nunca mal. Você tem que correr. E se corre, é difícil jogar mal. Depois, com talento, como chegar, sim. E coisas boas acontecem. Então aí, fechadinho, como time, como grupo, agora recupera a gente. Temos ainda 2 jogos em 5 dias. Tem que recuperar energia, ok? Cicinho, pensando no Flamengo, tem alguns problemas, mas tem um elenco muito recheado. Como você escalaria o São Paulo? Você seguiria essa escalação, mudaria alguma coisa? Tem alguma proposta para o Hernan Crespo? Olha, a proposta é casinha fechada mesmo, porque o Flamengo dispensa comentário na questão ofensiva e defensiva também, né? E o São Paulo, no esquema 3-5-2, os laterais, o Mike até apoia um pouco mais, mas o Patrick já tem mais essa questão da dificuldade. Então eu não teria problema nenhum em optar pelo Luiz Gustavo ali no lugar do Sabino e o Sabino na esquerda ali para bloquear realmente o ataque do Flamengo. Você transformaria um 3-5-2 aí, mas o lado esquerdo mais assim, alto, mais forte, mais protegido. Então era a única alteração que eu faria e o resto estou de acordo, sim. E a volta do Luciano? O Luciano é o homem-gol do São Paulo, né, Renato? O Luciano e outra, em jogos grandes, decisivos, o Luciano tem aparecido bem, né? Ele deu uma oscilada essa temporada, mas é o homem-gol do São Paulo. Contamos também, né? O São Paulino conta com a boa atuação do Lucas Moura, que está voltando no seu ritmo de jogo. Então, é um São Paulo diferente daquele primeiro jogo na qual o Crespo deu a declaração que não é sempre que... ainda bem que não enfrenta o Flamengo todo dia. Então, é uma condição diferente. Vai enfrentar agora. E outro vai contar muito com o torcedor de outros times. Então... E hoje é na Vila Belmiro. Seguinte... Exatamente.
Vamos encarar logo. O Flamengo tem problemas na escalação, mas tem um elenco que compensa muita coisa. O time do Felipe Luiz se preparando para esse jogaço na Vila. O mês mais importante do ano para o Flamengo já começou, mas até a grande final da Libertadores, no dia 29, o rubro-negro foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O compromisso de hoje é contra o São Paulo na Vila Belmiro. Com 64 pontos, o Flamengo ocupa a segunda colocação, apenas 1 ponto atrás do líder Palmeiras. E para retornar ao topo da tabela, ainda depende do resultado da partida do time paulista. O Brasileirão falta muito ainda. Também tem um Cruzeiro que vem muito perto. Então, daqui ao 29, temos muito jogo primeiro. Então, temos que focar primeiro no Brasileirão para depois chegar muito bem. Eu acho que também depende do Brasileirão como a gente vai chegar na final. O técnico Felipe Luiz terá dor de cabeça para montar a equipe para o jogo de logo mais. Isso porque o Flamengo tem 5 desfalques confirmados. O atacante Pedro segue se recuperando de uma lesão no antebraço. Quem também está no departamento médico é Jorginho, com um problema na coxa. Situação diferente da de Léo Ortiz, que apesar de já ter condições de jogo, ainda tem limitações no tornozelo e vai ser preservado das próximas partidas. Além deles, Bruno Henrique e Everton Araújo estão suspensos. Por outro lado, Carrascal tem chance de atuar. O colombiano tem um edema ósseo na região da costela, mas treinou com o grupo e foi relacionado. O provável Flamengo então tem Rossi no gol, Varela ou Royal na lateral direita, na zaga, Danilo e Léo Pereira, e na lateral esquerda, Alexandro. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e no ataque, Luiz Araújo, Plata e Lino ou Carrascal. Que problema, hein? Olha esse time. Beleza, não tem o Léo Ortiz, mas tem o Danilo. Será que eu vou com Varela ou com o Emerson Royal, não é? Aí você olha o meio-campo ali. O Jorginho faz falta, lógico, mas tem o De La Cruz, né? Que aí aquela história. Vai lá Carrascal, Samuel Lino, Plata e Luiz Araújo. O Arrascaeta garantido. Ronaldão, não, pera, esse time... Você falou que estava desfalcado, Flamengo. Não, você... Imagine o Crespo chegando e falando assim, ó, nós vamos pegar esse Flamengo aqui que está desfalcado, não sei o quê. Eu acho... Aí, os cara, aí o Luciano e o Lucas vão falar assim, chefe, tá desfalcado mesmo? Dá uma olhada no meio de campo. Arrascaeta, Pulgar, ó, o De La Cruz. O substituto do zagueiro é da seleção. Não, a defesa tá horrível. Léo Pereira e Danilo. Meu Deus! O Crespo, na verdade, a preleição do Crespo não pode mostrar os jogadores. Solta a música pra ele, Negão também. Solta pra ele aquele segura. Aí, olha esse time. Você já tá com medo? Já mudou já a confiança? Não. Eu só acho desnecessário o Crespo colocar essa escalação no vestiário. Para assustar. Fala os caras, galera, nós vamos jogar assim e pronto. Porque se você for mostrar os caras aí... Não, tem que falar que o Bahia ganhou do Flamengo fora de casa, o Bahia jogando nos seus domínios. Tem que falar que o Santos na mesma Vila ganhou, por exemplo, desse mesmo Flamengo, mas tinha o Neymar. O Fortaleza, Renato, ganhou do Flamengo. O Fortaleza ganhou do Flamengo? Por que o São Paulo não? Não, mas vai ganhar. Entendeu? Confiança, Cicinho. Mas aquele jogo do Fortaleza, o Flamengo estava preocupado com outra coisa, né? Com a tal Libertadores. Aí chega na vez do São Paulo, estão preocupados em ser campeão. Eu falaria eternamente sobre esse jogo, São Paulo e Flamengo, atrativo, 2 grandes equipes, camisas, títulos, tudo isso. Mas agora... Não. Tenho que abordar o problema da rodada, pelo menos na minha vida. Vitória e Inter... que jogar contra Flamengo é como se fosse uma final. Então, isso é muito difícil para nós também, porque nós víamos fazendo grandes jogos, víamos jogando com Palmeiras, jogando com Racing. Então, é normal que às vezes uno baixe um pouco a guarda, né, como se fala, e aí tu vê o nível de concentração dos caras e é difícil. Então, sempre aqui, como falei agora, emocionalmente tem que estar preparado, porque cada vez que tu vai enfrentar um adversário é complicado. Para o jogo, o técnico Felipe Luiz tem desfalques importantes. Bruno Henrique está suspenso.
Pedro ainda se recupera de uma fratura no antebraço. Além do atacante, Carrascal também está no departamento médico. O colombiano tem um edema com estiramento na região da costela. Já Jorginho tem uma lesão na posterior da coxa. Situação diferente da de Léo Ortiz, que apesar de já ter condições de jogo, ainda tem limitações no tornozelo e vai ser preservado dos próximos jogos. É um elenco fantástico, fabuloso, mas são 5 jogadores importantes, né, Júlio? E a história do Jorginho, né? Talvez um certo exagero na carga, no uso do Jorginho, já um veterano. Mas se tem alguém que pode lidar bem com isso, é o Flamengo. É o Flamengo. Tem gente para todas as posições. Vamos para outro jogo dessa 30ª. Bora até o Rio de Janeiro, hora de dar um giro por lá. Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Parece que cada adversário que joga contra o Flamengo é como se fosse uma final. Então, isso é muito difícil para nós também, porque nós víamos fazendo grandes jogos, jogando com Palmeiras, jogando com Racing. Então, é normal que às vezes uno baixe um pouco a guarda, né, como se fala, e aí tu vê o nível de concentração dos caras e é difícil. Então, sempre aqui, como falei agora, emocionalmente tem que estar preparado, porque cada vez que tu vai enfrentar um adversário é complicado. Para o jogo, o técnico Felipe Luiz tem desfalques importantes. Bruno Henrique está suspenso. Pedro ainda se recupera de uma fratura no antebraço. Além do atacante, Carrascal também está no departamento médico. O colombiano tem um edema com estiramento na região da costela. Já Jorginho tem uma lesão na posterior da coxa. Situação diferente da de Léo Ortiz, que apesar de já ter condições de jogo, ainda tem limitações no tornozelo e vai ser preservado dos próximos jogos. O Botafogo recebe o Vasco no Newton Santos também nesta quarta. Fora do... eu espero que você não me homenageie assim nunca. Olha, tô aqui, com um pouco de vergonha. Não. Bom, a gente fala sobre esse assunto e temos aqui já, olha só, a homenagem que recebemos e que fazemos, então, para um rubro-negro, hein? O Atlético Goianiense aqui, ó, que enviou esses presentes aqui para nós. Lindíssima a camisa do Dragão. Todos os jogos da Série B do Brasileiro a gente acompanha por aqui. A sua camisa é bonita também, hein, Jailson? Bonita mesmo, aqui, ó. Os detalhes aqui na parte de cima, camisa. Essa ainda tem um dragão ali. Dragão aqui também. Um dragão aqui na frente, ó. Bacana demais. Bom, o Sport Center de hoje tem muito, então, do Campeonato Brasileiro. Essa aqui, ó, do dia 29 de novembro. Vai ser com essa, Jailson. Vai ser rubro-negro, é verdade, né? Decidiram as cores, né? Decidiram as cores também. Verdade. Tudo bem, Mari Pereira? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia pra você, bom dia pro Jailson. Bruno, eu vou fazer parte de uma homenagem pra jornalistas. Você vai comigo? Posso te convidar? Fritada. Pra ir lá comigo? Você já viu a fritada, gente. Mari? Quando os humoristas chamam uma pessoa pra fritar. Foi mais ou menos o que aconteceu. Não, lamentável demais, assim, desrespeitoso, vergonhoso, enfim. O cara tava ali do lado. Exatamente. Bom, a gente vai falar bastante então sobre o que aconteceu ontem na CBF, bastidores, tá? Também de como o Carlo Ancelotti viu e lamentou tudo o que aconteceu, mas claro, tem rodada do Campeonato Brasileiro, então a gente começa assim, mais uma vez movimentando os grandes clubes e atualizando todas as informações. A gente começa no São Paulo, que hoje recebe na Vila Belmiro o Flamengo nessa partida tão importante para os dois clubes. Tudo bem, Mendel? Bom dia aí pra você. Tudo bem, bom dia Bruno, Mari, Jailson, bom dia a todos. Bruno, gosto muito de você como apresentador, mas depois que você foi embora do Sport Center, que venha outro apresentador, é minha homenagem para você também. Neste Sport Center, o São Paulo que enfrenta o Flamengo hoje, mando de campo do São Paulo, mas o jogo, como você disse, na Vila Belmiro, essa série de shows no Morumbi, tem show do Linkin Park no fim de semana, então São Paulo mandando esse jogo na Vila Belmiro. Jogo importante para o Flamengo e também muito importante para o São Paulo. São Paulo vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia e contra o Vasco, está na 8ª colocação do Brasileirão, ainda tenta uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Para variar, o São Paulo com muitos desfalques por lesão. São 9 jogadores do São Paulo no departamento médico. Além deles, o São Paulo ganhou também mais 2 desfalques. O Enzo Dias e o Alan Franco estão suspensos para essa partida. Por outro lado, São Paulo tem o retorno de laterais, o Mike e também o Cedric. O Mike volta de suspensão e o Cedric
recuperado de uma lesão em um dedo do pé direito, uma lesão ele está recuperado e também está à disposição, mas segundo a apuração da ESPN deve começar no banco nesta partida. Além deles, o Luciano também volta de suspensão, provável time do São Paulo pela apuração da ESPN com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino, Mike ou Mailton, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Patrick na frente, Luciano e Lucas. Bruno. Boa, Mendel. Mendel acompanhando o São Paulo. Isso é culpa minha, tá? Porque quando eu era setorista lá de São Paulo, eu era muito melhor. Entendi. Mas aí eu não fiz meu trabalho direito, aí mandaram o Mendel pra lá. Justo. Tinha uma pessoa aqui apresentando também que era boa. Isso. É assim que a gente vai homenageando, então, todos, viu, Mendel? Que você ganhe o prêmio. Que você ganhe também o seu prêmio, mas depois vai embora. Vai embora também. Você ganha e vai embora. Isso serve pra você também. E esses também, comentaristas que vêm da redação, como o Jailson também. É uma homenagem que eu faço, um grande comentarista, mas eu sou contra comentarista que vem da redação, também não curto muito, não. Isso serve pro Rio de Janeiro e pra você também, viu, Rafa? É por isso que eu já faço tudo que mandam. Comentário, reportagem, produção, edição. O que quiserem, conta comigo, viu, Bruno? Eu quero ser útil. Muito bom dia pra você, pro Jailson, pra Mari, para o Mendel, pro fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Esse clima mais leve na abertura do programa em função dessa torta de climão, de clima pesado ontem na CBF. Já eu volto aqui no Sport Center, inclusive, para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, além também do calendário da CBF, as mudanças do Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, complementando as informações do Mendel, trazendo agora o lado rubro-negro, logo mais 9h30 da noite, Flamengo e São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Os dois times já se enfrentaram em 6 estados diferentes, sem contar Rio e São Paulo. Já jogaram até nos Estados Unidos, o amistoso desse ano, que terminou 0-0 em pré-temporada em janeiro, mas nunca se enfrentaram na Vila Belmiro, e por isso que o jogo de hoje também será histórico às 9h30 da noite. Flamengo mirando o título brasileiro, 1 ponto atrás do Palmeiras, 65 contra 64, essa pontuação do rubro-negro, faltando aí os jogos a serem cumpridos, além daqueles que estão adiados, e o Flamengo vem de um retrospecto recente de 10 pontos ganhos em 15 disputados. Isso só aumenta ainda mais a responsabilidade de ignorar o fator casa e buscar esta vitória logo mais contra o São Paulo jogando na Vila Belmiro. O técnico Felipe Luiz não conta com alguns jogadores, são 5 os desfalques no total: Léo Ortiz, Jorginho, Pedro, Bruno Henrique e Everton Araújo entre machucados e suspensos. A tendência é que o Varela seja titular na lateral direita, o Danilo ocupando a zaga com o Léo Pereira, Rossi no gol, Alexandre do lado esquerdo, o meio-campo com o Pulgar, De La Cruz mantido pela boa atuação no último jogo, e o Arrascaeta, que está pendurado, assim como o Luiz Araújo também está pendurado e deve ser o titular pelo lado direito, Plata como centroavante e o Samuel Lino lá pelo lado esquerdo. Não há outro resultado que interesse ao Flamengo que não seja a vitória logo mais contra o tricolor paulista, Bruno. Boa, Rafa, obrigado, viu? A gente volta e conversa mais com você já. Mas vamos lá, hein? É um jogo tão importante, então, pra partir de cima. Pois é, hein? 11h07 da manhã, o pessoal já tá... Como? É isso aí. Tudo bem, o sujeito deve estar de férias ali, tá curtindo o Rio de Janeiro. É isso aí. O Jailson, partida importante então pro Flamengo e com esses desfalques que o Rafa trouxe pra gente. Que a gente já vem falando ao longo da última semana, né? Jogo a jogo, 1 ponto de diferença, Flamengo e Palmeiras, e não podem derrapar, essa aqui é a realidade. Então, assim, o Flamengo vai ter um jogo que, na minha visão, por ser na Vila Belmiro, não ter aquele ambiente já da torcida do São Paulo dentro da sua casa, né, que é o Morumbis, o Flamengo pelo menos ali já consegue ter igual ou ter uma vantagem. A questão é que o São Paulo vem em um bom momento, né? As 2 vitórias, a vitória contra o Vasco, no momento que o Vasco fazia uma boa partida, o Vasco fazia um jogo bom, mas defensivamente eu acho que o São Paulo foi muito consistente e conseguiu ali acionar o ataque. O Luciano foi muito bem contra o Bahia, com gol e assistência, e agora retornando, né, a equipe, pode ser ele formando a dupla de ataque com o próprio Lucas. Então, a ver como vai ser esse Flamengo e São Paulo. Só que foi o que eu falei, Flamengo e Palmeiras brigam 1 ponto de diferença, então eles não podem derrapar, mesmo jogando fora de casa. A gente vai falar do calendário, né, mudança também pro Palmeiras jogando fora de casa, mas nessa altura do campeonato, não tem mais essa questão de dentro ou fora, tem que ganhar. É um jogo fora de casa, não na casa do São Paulo especificamente. Ele é mandante, mas ele não joga em casa. Ele é mandante, mas não joga em casa. Exatamente. Isso enfraquece o São Paulo, Mário? Sim, enfraquece. A torcida do São Paulo, já há alguns anos a gente vem falando da importância dela nos momentos bons e nos momentos ruins do São Paulo, né? Uma torcida que entendeu quando o clube precisou de apoio em Sul-Americana, que entendeu o retorno à Libertadores, enfim, o clima dentro do Morumbi
ele é totalmente diferente. Assim, a torcida do São Paulo, ela de fato influencia demais. E eu tô bem curiosa para ver como que o Crespo vai pensar o jogo. Porque contra o Vasco foi contra-ataque. E ele foi muito bem, né? O time marcou no seu campo e aí quando teve a oportunidade de escapar, escapou e foi muito feliz no resultado. Eu quero ver contra o Flamengo, justamente por isso, porque é o mandante, o Flamengo é o segundo melhor visitante, liderança, o São Paulo com a mesma pontuação do Vasco, tem muita coisa em jogo, né, para os dois. Então tô bem curiosa para ver como que o Crespo vai pensar a estratégia desse jogo. Até foi assim na Vila Belmiro que o Flamengo perdeu pro Santos. Foi, sim. Exatamente assim. Exatamente quase assim. 80% de posse de bola. Só o Neymar na frente. Só o Neymar na frente, numa jogada Aciona individual. velocidade, Naquela isso. jogada individual é que o Flamengo também... O Flamengo ficou no arame liso naquele jogo. Foi. Não estava conseguindo ferir ali o Santos. Eu acho que o retrato do jogo de hoje vai ser a mesma coisa, Mari. Assim, eu acho que o São Paulo tende a recuar e sair no contra-ataque semelhante que fez contra o Vasco. Mas ele tem então essas velocidades e peças para isso? Eu acredito que sim. Ainda mais nesse esquema de 3 De 3, atrás, exatamente. né? Na saída pelas alas, o Flamengo vai afundar basicamente no bloco todo mundo na parte de cima e tem a saída pelas alas. Tem a possibilidade do Cédric, né, voltando hoje também. Enfim, o Enzo tá fora, o Wendel fora, todo mundo também. Tem uma lista absurda. Laterais, não é, mas... E assim, grande nação, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um corte diário de reação. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar também este vídeo com rubro-negros que realmente são fiéis ao Flamengo. E também, claro, galera, arrisca um placar para este grande confronto entre Flamengo e São Paulo. Na minha opinião, acredito que o Flamengo vai vencer por até 2 gols de diferença. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece que os créditos estão na descrição do canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.